Vamos iniciar nosso estudo bíblico. E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 13. Isso. Vamos orar ao Senhor Deus. Meu Pai amado, Tu és bem-vindo aqui e eu lhe peço em nome de Jesus Cristo mais uma vez, usa a minha vida com propriedade a fim de colocar nos meus lábios as devidas palavras que se encaixam na vida de muitos, Senhor. Alguns vão precisar de conhecimento, outros vão precisar de exortação, outros e muitos vão precisar se enxergar e se ver nessa palavra. Assim, eu sei que não cabe a mim convencer ninguém aqui, a não ser o Seu Espírito Santo. E eu lhe agradeço, meu Rei, por Sua presença aqui e nos lares daqueles que creem, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo diz amém. Concentre-se, meus amados. Não deixe nada lhe distrair, porque o Senhor vai nos instruir hoje. Aleluia! Tenha fé em nome de Jesus. Gente, Atos 27, 13. Hoje nós vamos estudar o naufrágio. Não, como se fala em português? É naufrágio. Isso. É para mim um pouco difícil, porque eu misturo espanhol, o francês, o inglês, enfim, uma mistura de língua, às vezes me perco um pouquinho. Mas o naufrágio de Paulo, eu creio que muitas famílias vão se enxergar nessa palavra, porque quantas pessoas estão naufragando na embarcação, cuja família toda estão realmente lamentando, muitas famílias sofrendo, não apenas no Brasil, mas em tantos países, por causa de muitas situações que fazem com que hoje lares estão se dividindo. Ou seja, vou fazer uma comparação de um naufrágio com família, com pessoas. E é claro que antes de um grande encontro com Deus, quem não naufragou? Quais famílias, qual pessoa não experimentou aquilo que nós vamos ler? Pois numa fase da vida de Paulo, Deus permitiu-se naufrágios para assim cumprir um propósito, não somente na vida de Paulo, mas na vida de muitos que estavam dentro desse barco. Vamos lá. O que nós vimos a semana passada, né, dentro da continuação do estudo de Atos dos Apóstolos, em relação à história de Paulo, que é maravilhoso, nós estudamos quando Paulo foi julgado pelo governador Festo, né, e apareceu, inclusive, a presença do rei Agripa II, né, e após Paulo ficar 2 anos preso na Cesareia, né, os governantes daquela localidade receberam uma carta enviada diretamente de Roma, com o selo do imperador, né? E a carta, ela pedia a extradição do apóstolo Paulo para ser julgado a Roma. Ou seja, ele estava em Cesareia, ele foi julgado em Cesareia, inclusive Paulo pediu, eu quero ser julgado pela lei de Roma. Então tiveram que levá-lo da Cesareia, ou seja, em Israel, até Roma, né? E na verdade, era necessário que Paulo fosse para Roma, né, de frente ao tribunal de César, para que Paulo pudesse prestar esclarecimento por sua suposta traição a Roma, né? Mas obviamente ele não era culpado por isso. Então Paulo, ele foi levado em barco. Ele foi levado da Cesareia para Roma em barco, né?
junto com outros prisioneiros. Mas o navio não tinha boas condições. E nós vamos ver isso depois, né? Ele não tinha muitas condições para navegações e como se tratava de prisioneiro, Roma dava pouco valor para as condições de alimentações e de estrutura física dos seus barcos. Ou seja, o que Roma colocou à disposição para levar os prisioneiros? Embarcações de navios muito frágeis, velhos. Roma não entregava os melhores barcos para assim trazer tanto mercadoria como escravos ou prisioneiros para serem julgados a Roma. E já começamos em Atos 27, 13. Olha o que diz. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade. Sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Pois é, meus queridos, iniciou-se uma grande tempestade. A caminho, navegando desde Cesareia até Roma, houve uma séria tempestade. E é claro que esse trecho, eu gostaria de fazer uma ilustração para você. Entender e fazer um pequeno paralelo de um Paulo que embarcou num barco onde estava cercado de prisioneiros. Uma embarcação para uma longa jornada e Deus, claro, permitiu um naufrágio com um propósito que nós vamos ver hoje à noite maravilhoso, né? Então, dentro dessa ilustração que eu gostaria de expor aqui, vamos tentar nos enxergar no lugar de Paulo. Porque Paulo, ele foi acusado por Roma, ele ia ser julgado por Roma. Ou seja, Roma lhe acusa de traição e quer que você, Paulo, compareça diante de Roma. O sistema de Roma procura lhe acusar. O que é o sistema de Roma? É o sistema do mundo. O sistema de Roma procura lhe acusar e você está dentro de um barco romano, lotado de escravos, mas até então o navio não deu nada errado. Ainda você está na Cesareia, você, Paulo, está dentro de uma embarcação, nada deu errado. É o perfeito relato de um cristão que vive a sua jornada na terra. Amém? E também nós podemos comparar esse trecho, meus amados, como sendo a representação daqueles que estão numa embarcação. Uma embarcação instável. Uma família instável. Um ministério instável. Uma pessoa instável. Que apresenta condições para navegar, mas é fraco e não está em condição de enfrentar tempestade alguma. Ela pode navegar, mas o dia que vier a tempestade, essa embarcação, esse barco, essa vida, essa família não estará preparado. E muitos dizem, antes do vento, antes da tempestade, eu estou bem, minha vida está maravilhosa. Gente, o essencial é ter saúde, né, pessoal? É bom
Sabes, nós todos vivemos uma vida bem, Deus é bom comigo e o barco está navegando até que Deus permite que a tempestade se manifeste na vida dessas pessoas. O sistema de Roma, o sistema do mundo, quer lhe dar condições para você e sua família, mas muitas embarcações que vão até Roma se assemelham à família, cuja maioria delas são escravos de Roma. Pessoas algemadas pelo poder do sistema. Pois bem, dentro do barco havia muitos escravos. Dentro do barco havia muitos presos. Mas Paulo estava lá dentro, no meio de pessoas aprisionadas. Por acaso, você se sente um Paulo dentro dessa embarcação? Ou seja, há uma missão de você estar na família que vocês estão. Há um propósito de você estar num contexto de estar convivendo com certas pessoas. E essa embarcação, ela está indo. Você está indo. Porém, dentro desse grupo, dessa família, filho, pai ou outras pessoas, de pessoas que não servem a Deus, há um Paulo. Há um Paulo dentro desse barco porque Deus permitiu que essa pessoa que quer compromisso com Deus, que quer viver em obediência com Deus, está no meio de todos esses. E o barco saiu do porto. O barco saiu do porto porque é propósito por parte de Deus levá-lo a cumprir sua missão. E você, meus amados, vocês que têm um compromisso com Deus, você sabe que em qualquer momento o barco pode rachar. Em qualquer momento o barco pode rachar e mesmo que você esteja dentro dele, os responsáveis pelo barco não pertencem a Deus. Mas Deus permitiu que Paulo estivesse dentro. Amizades, pais, esposo, esposa, escravo do pecado, algemados, mas navegando para serem julgados em Roma. E ali, vocês entendem, Paulo, que você tem uma missão dentro desse barco. Consegue se ver dentro dessa situação, meus amados? E por enquanto, ninguém faz caso de você. Para eles, você não é nada. Ou talvez você não é melhor do que ninguém. Uma pessoa insignificante, que está no meio de todos, ninguém lhe honra, apenas lhe vê como todos, escravos e algemados. Vamos ver o que aconteceu com esse Paulo. O que Deus permitiu que Paulo fizesse para que tudo mudasse. Ninguém dentro da embarcação olha para Paulo. Porque afinal, enquanto o barco está navegando até Roma, tudo está bem. Não tem vento, não tem raio, está tudo maravilhoso, meus queridos. Para que eu vou falar com Paulo, aquele sonhador, aquele homem que fala conhecer Deus, mas a minha vida está tudo bem, meus queridos. Pois muitos filhos de pais que estão me vendo agora, casais e solteiros estão embarcando até Roma
pois todos vão ter que chegar a Roma, meus queridos. Roma é onde os presos e os livres em Cristo Jesus, como Paulo, estão indo. Roma é o destino final. É a morte do corpo, que na verdade para todos vão experimentar isso. Mas vocês estão preparados para enfrentar Roma? Vocês estão preparados para enfrentar o cumprimento da sua missão, o que irá depois de tudo isso? O dia da sua morte, vocês estarão preparados para esse dia? Pois muitos dão risadas nos dias de hoje. Se divertem, se dão em festas e banquetes, procuram ao máximo curtir da vida e de uma vida supostamente em santidade. Um cristianismo que não é. Pois é em Roma que se morre, porque todos devem chegar até lá. E Paulo morreu? Sim, meus amados. Sabe onde? Em Roma. Mas Paulo morreu com Cristo. E os outros presos que estavam dentro da embarcação? Morreram com Cristo ou sem Cristo? Esse é o grande lance. Mas antes de chegar a Roma, Deus dá oportunidade para quem está dentro da embarcação. E se essa palavra está lhe alcançando, seja tu Paulo, ou seja tu preso, ou seja tu marujo dentro dessa embarcação, pois eu te digo, ouça aquilo que o Senhor está querendo lhe persuadir e lhe fazer enxergar. Se tens olho para ver, eu te convido a ver. E se tu tens ouvido para ouvir, eu te convido a ouvir nessa noite em nome de Jesus. Paulo, ele sabe que o barco ele é frágil, ou seja, que a família não está tão bem assim, que a situação da minha vida não está tão bem assim. Ele sabe que o barco é frágil e sente compaixão inclusive de ver como vivem os que estão ao redor dele, dentro do barco. Mas a chance que todos esses presos têm é ter Paulo dentro do barco. Ou seja, a esperança de todos aqueles que estão dentro da embarcação é Paulo. É Paulo. Por isso que digo que se há um Paulo que está me ouvindo, mesmo que esteja sozinha ou sozinho dentro de uma casa, a chance que toda a sua família tem é lhe ter dentro de casa. É lhe ter dentro dessa embarcação. Então disse a palavra que ali o vento, ele começou a soprar e a tempestade começou a colocar à prova a resistência do barco. Sabe, há muitos barcos, há muitos lares que inclusive eles juram apresentar o perfeito exemplo frente a outras famílias cristãs, mas na verdade é fachada. Isso não é verdade. E ali eu começo com as minhas perguntas, para que nós meditamos juntos. Como saber se o barco é forte e não afunda frente à provação? Como nós podemos saber se a sua embarcação, se a sua família, se a sua vida é forte e pode suportar a tempestade? Jesus fala sobre isso, sobre uma casa que é construída sobre areia, né?
e uma casa que é construída sobre rocha, vem a tempestade. Se a sua casa é construída sobre areia, paf, cai tudo, né? Mesmo que ela tenha uma aparência. Pois eu lhes falo nesta noite, que quando Deus permite que Eaçã, quem é Eaçã? É uma potestade, aliás, é um principado nas regiões espirituais, é um demônio que age no mar, no tempo. E esses demônios, com a permissão de Deus, esse demônio com a permissão de Deus, tem afundado muitos barcos, tem matado muita gente, porque Eaçã, ele age em muitas catástrofes, os tufões, os terremotos, os maremotos. Há muita, nós podemos ver o agir de Eaçã em muitas catástrofes que já houve e haverá, eu lhes garanto, assim diz a palavra do Senhor, nos tempos finais. Então, quando Deus permite que Eaçã toque o casco do seu barco, ali eu lhe digo, é uma maneira de ver se realmente o seu barco é realmente sólido ou é frágil e de fachada. De repente, aquilo que era uma viagem aprazível se tornou uma viagem infernal. Os primeiros sintomas de vento começaram a surgir e ali você pode dizer, se você é esposa, mas isso vai passar, pastor Cris. Eu estou passando isso, mas eu creio que vai passar. É apenas um ventinho, né? Mas ali você se dá conta que não há nada que você possa fazer, porque a força do vento que traz o medo, que traz a briga dentro de casa, que traz instabilidade financeira, se intensifica, crescendo cada dia mais. E ali, o que lhe resta fazer é deixar o seu barco à deriva, porque assim foi no barco de Paulo, onde Paulo estava. Eles não podiam contra o vento. E a única coisa que eles podiam fazer, diz a palavra de Deus, é se deixar ir à deriva. E o mar, levando para cá, para lá. E assim eles não estavam mais sabendo aonde estava indo. Há muitas pessoas que estão indo à deriva. Muitas famílias que não sabem o que será no dia da manhã. E estão presenciando certas situações onde o medo entrou, o pavor entrou. E dizem, o que vamos fazer? Nós não sabemos o que faremos. Nós não sabemos o que seremos amanhã. Olha só, mesmo com Paulo dentro do barco, nenhum dos navegadores o considerava. Nenhum dos navegadores o considerava. Mas Paulo sabe que Deus está colocando o barco à prova e Paulo apenas espera e se prepara. Porque, para o seu conhecimento, antes de Deus soprar e permitir que Satanás venha colocar à prova essa embarcação, Paulo foi avisado em sonho. Paulo foi avisado por Deus. Então, Paulo, como é um homem de Deus, ele está preparado para isso. Ele não fica apavorado. Ele está no controle da situação. Porque ele sabe qual Deus Paulo está servindo. Ele não entra em pânico. É um homem sóbrio, um homem de fé, de fibra. Pois eu lhe convido nessa noite
que se Deus permitir você estar nessa embarcação, prepare-se. Preparem-se para ter toda a sobriedade e equilíbrio para que quando Deus permitir em tocar certas áreas da vida para o bem da tribulação, da tripulação, para o bem dela, você esteja firme, forte e madura para confrontá-la. Então, meus amados, eu espero que vocês conseguem se ver, talvez nessa tempestade, nessa embarcação. Vamos continuar. Versículo 18 diz assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Ou seja, queriam essas pessoas, os comandantes do barco, os soldados, pensaram, vamos aliviar. Vamos tentar aliviar o peso do nosso barco. E a tendência, meus amados, quando a nossa vida é colocada à prova, é procurar nos desfazer daquilo que não é tão útil ou não mais valoroso aos nossos olhos, não é? O medo ele faz com que você joga o que um dia você valorizou dentro da sua embarcação. E hoje o descarta para tentar salvar o seu barco, porque você quer sentir mais alívio. E pensa, se eu conseguir me desfazer disso, vender a minha casa, o meu terreno, ou talvez me desfazer da minha esposa, ou me desfazer do meu esposo, ali eu vou ser mais aliviado e tudo vai ir bem. Mas o dono do barco, ele não entendeu. Porque se fizer isso, não entendeu que a fonte da sua alegria não está em se desfazer de coisas ou de pessoas, mas a fonte da alegria e do sucesso, de ser bem-sucedido, é justamente você entender quem está dentro do seu barco. Entender que há um homem de Deus que tem as respostas para vocês. Continuamos. Versículo 19. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha isso. Acabou a esperança. Ali o tempo passa, meus queridos. O tempo passa, a casa começa a perder. Esperamos que as coisas melhorem, mas não estão melhorando. Perto, tudo está ruim e a família perde esperança. Será que eu estou falando com alguns aqui? Quantos antes de conhecer a Cristo não conheceram náufragos? Quantos, meus amados? Pois quando a esperança se vá, o homem, ele não consegue mais ver o futuro. Eu me pergunto, é possível perder esperança, mesmo Paulo estando tão perto de você para lhe dar esperança? É possível? Claro que é possível. Porque há muitas pessoas que passam por dores de parto e mesmo tendo um Paulo do lado, não percebem. Não percebem e não querem ver.
Morrem, mesmo se for preciso, de câncer, morre de enfermidade, mas não quer saber que mesmo Deus dando uma oportunidade para que Paulo esteja do lado dessas pessoas, eles não querem ver. É muito sério. Versículo 21, continuamos, tremenda essa história. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho. Olha isso. Deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenha coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus vivo, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito, diz Paulo. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Bom, olha o que Paulo diz, meus amados, no meio da tempestade. Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Paulo ignorado, Paulo insignificante perante todos, um Paulo que advertiu, mas mais cedo ou mais tarde, a dor, a provação vai fazer com que Paulo possa novamente tentar ressurgir e ali talvez ser ouvido. Porque muitas pessoas que estão me vendo aqui podem dizer: mas pastor, a minha esposa não quer me ouvir. Ela quer continuar sua religião, seu engano, e não quer me ouvir. Ou meu esposo, duro, obcecado a não querer ouvir a verdade. Não quer se assentar comigo para ouvir as palavras de vida eterna. Nem meus filhos, pastor. Ok? Prepare-se, Paulo. Prepare-se para o naufrágio permitido com Deus. Porque até Paulo tem seu propósito de estar, até mesmo dentro de um contexto, não é para prejudicar Paulo, é para dar oportunidade aos que estão dentro do barco. Quantas palavras de Deus poderiam ter evitado grandes naufrágios na sua vida? Porque Paulo advertiu o povo: não vai até Creta, não é o momento, o barco não está preparado. Gente, vocês não estão preparados, meus amados. Família, convertem-se. Esposa, veja a verdade, a palavra de Deus. Está errado aquilo que está fazendo. Nós precisamos viver as coisas certas. Nós precisamos fortalecer o casco do barco, porque está frágil. Se aparentemente parece que estamos indo bem, navegando, mas isso é ilusão, porque qualquer tempestade que possa se levantar, vamos afundar. E eu lhes digo: amor, é necessário tomar uma atitude. Não. Os conselhos de Paulo: entra aqui, sai aqui. Paulo não é valorizado. Não é valorizado. Aguarda a tempestade. Aguarda a tempestade.
Quantas palavras de Deus poderiam ter evitado grandes naufrágios na sua vida, meus queridos? Na vida de muitos que estão podendo me ver nesta noite. Mas a teimosia e o orgulho dos que dizem saber e querem ser dependentes faz com que hoje sofrem naufrágios, porque quando tiveram oportunidade de ouvir um profeta de Deus, não o fizeram. Mas o bonito em tudo isso é que Paulo não desiste. Que coisa linda, né, gente? Paulo não desiste da embarcação, mesmo ele sendo menosprezado. Que coisa linda, meus queridos, né? Ele poderia até falar, eu avisei você, agora se vira, morram. Não. Não. Coragem, meus queridos. Eu tive uma revelação, eu sabia disso. Deixa Deus colocar Paulo aos olhos dos homens na posição que o próprio Deus quer que ele ocupa frente a todos esses. Porque há um tempo para você ser valorizada ou ser valorizado pelos que estão dentro do barco. E muitas das vezes nós queremos ser ouvidos e as pessoas não querem lhe ouvir, os seus filhos não querem lhe ouvir, seu esposo não quer lhe ouvir, não adianta, mas não é você que vai fazê-lo. Não é pela força do seu braço, não é por briga, não é por imposição. Deixa então que o barco vai e sai de Cesareia. Se eles não querem lhe ouvir, a sua parte foi feita, né, Paulo? Você avisou? Avisou. Ok, então agora prepare-se. Prepare-te. Porque mais cedo ou mais tarde eles vão precisar de você. E de repente, no meio do desespero de uma tempestade, Paulo é ouvido. Paulo é ouvido. Pois para alguns nos ouvir, meus amados, só assim. Só assim. Infelizmente, só quando há uma tempestade. E Paulo toma seu assento e ele encoraja os marujos, dizendo: tenha coragem, vocês vão viver, mas vão perder o barco. Foram as palavras de Paulo: vocês vão viver todos, mas vocês vão perder o barco. Olha só. Ou seja, um homem de Deus, ele não vai mentir para você. Ele não vai profetizar bobagem, dizendo, vocês vão viver e Deus vai ser bom, vai guardar o barco, quando não é. Ele não enganará você dizendo que seu barco vai sobreviver. Ele vai falar o que é. E escuta bem nesta noite, meus amados. Mais vale ganhar a sua vida para Cristo e perder o seu barco, perder sua casa, perder até mesmo a saúde, do que ter saúde e ter casa, mas ir para o inferno. Entendeu? E no meio da tempestade, Paulo lhes conta a sua experiência com Deus. E ali Paulo é ouvido, que coisa linda, né, gente? Pois claro que Deus sabe por que certos ventos sopram na vida de algumas pessoas. E ainda bem que Deus permite tempestades. Porque se não houvesse tempestade, Paulo não seria ouvido. Você quer ser ouvido dentro da sua casa? Se você faz exemplo, se você procura a verdade, então, já sabe. Versículo 27. Vamos continuar? Olha que diz. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático. Quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximo da terra. Lançando a sonda,
verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Ou seja, a topologia começou a mudar no fundo do mar, e quanto menos profundidade, né, tudo indica que estão chegando perto da Terra. Né? Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preses para que amanecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vida ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficaram no navio, vocês não poderiam salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Bom, olha, Paulo diz. Mas antes disso, espera aí. Sim, eu só vou falar uma coisa importante. A tempestade estava aumentando, ou seja, em vez de cair, aumentava. E mais uma vez, no calor da provação, Paulo, ele avisa a tripulação e diz: se estes homens não ficaram no navio, vocês não poderão salvar-se. Ou seja, o que nós podemos aprender disso? Que há pessoas que querem escapar-se da tempestade da forma deles, pela força do seu braço, e não com as diretivas de Deus. Porque uma coisa é você ter um Paulo dentro da sua embarcação, da sua família, e desconsiderá-lo, até mesmo quando Deus toca o casco do seu barco. Que é insensato. Que é insensato, porque tem pessoas que mesmo assim não ouvem Paulo. E tem pessoas que ouvem Paulo. Tem pessoas que ainda bem entenderam que Paulo é o recurso, é a solução. Muitas pessoas, mesmo dentro de certas situações de provação da sua vida, da sua família, eles querem sair do barco, se escapar dessa situação, mas sem as diretivas de Deus. E Paulo deixa claro: se esses homens não ficaram no barco, vocês não poderão se salvar. Por que essas pessoas sairiam do barco? Porque essas pessoas são independentes de Deus. Eles vivem e fazem o que eles acham que deveriam ser feito. Eles sentem fazer, coração, alma, mas não é espírito. E essas pessoas terminam morrendo por fazer coisas erradas e entrando em situações no qual não ouviram um homem de Deus que estava dentro da fornalha para se lhe instruir, a fim de não ser consumado pelo fogo. Então é hora, meus queridos marujos, é hora de ouvir as palavras de um Paulo, um homem que prega a palavra para você. E eu termino no versículo 32, olha que diz: poucos antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigia constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer.
todos se reanimaram e também comeram algo. Ou seja, meus queridos, Paulo, mesmo no meio da tempestade, sempre terá pão para dar para os marujos, sempre terá palavras de encorajamento, sempre terá alimento para dar. Bem-aventurado você que está querendo realmente se edificar, mesmo que vocês está indo bem na sua embarcação, planejem-se para os dias maus. Tenha posto pão quando tu necessitará fortalecer aqueles que estiver dentro da embarcação, porque quem não comer aquilo que você tem para lhe dar, certamente não viverá. A palavra de Deus. Preparem-se, Paulo, porque muitos vão precisar daquilo que você tem recebido na OSE, nos estudos bíblicos, porque será força para muitos dias, se Deus permitir. E diz a palavra que quando Paulo os alimentou com pão, meus queridos, eles voltaram a ter esperança e coragem. Que coisa bonita. Pois os carnais e sem Deus, no meio da tempestade, eles se jogam pedras. Em vez de comer pão, o que eles fazem? Eles se jogam pedras devido à falta de paciência e cansaço. Não é isso que Deus quer que você faça. Porque há muitas pessoas que não têm mais paciência dentro de casa. Ou não têm mais paciência com fulano. Em vez de Paulo ocupar a posição de trazer a revelação, ele pega a pedra e começa aí a discutir e a se lamentar com os outros, inclusive a falar a mesma linguagem que os outros dentro do barco. Que vergonha, né, gente? Mas assim, em tempo de bonança, assuma uma posição de Paulo de Tarso e conheça da Bíblia. Mas quando o barco balança e os primeiros sintomas de vento aparecem, deixa de ser Paulo. E aí o que ele faz? Chega até mesmo xingar. Briga. Ouça a voz. Vai alçando a voz. Vai gritando. E ali uma pouca vergonha dentro de casa. E os marujos vê aquele homem ou aquela mulher e diz assim, ele é igual a nós. E o que essa pessoa quer dar de pão? Qual alimento essa pessoa quer dar para a tripulação? Que tipo de força essas pessoas querem dar para a sua família? Se quando tu teves oportunidade de te preparar, tu não quis te preparar. Mas o navio encalhou num banco de areia, versículo 41, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Pois diz a palavra de Deus que
os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Pois devemos aprender que há um dilema numa tempestade. Há um por e há um contra quando há uma tempestade. Por quê? Porque, primeiro, dentro de uma tempestade, há um propósito de Deus que quer tratar uma pessoa ou que quer tratar uma família. Mas, em segundo lugar, em contrapartida, há uma intervenção de Satanás. Porque dentro de uma fornalha, Satanás ele entra em ação. Porque Satanás quer matar todos os presos, incluído Paulo. Mas ali, meus amados, por causa de Paulo, o centurião poupou todo mundo. Diz a palavra de Deus que o centurião que estava lá, por causa de Paulo, salvou todos os presos. Vocês que têm uma pessoa temente a Deus dentro de casa, você sabe que o motivo de você não morrer é por causa das intercessões dessa pessoa? Ainda bem que Paulo está na vida de muitas vidas, de muitas lares representado aqui. Porque se Paulo não estivesse, o centurião mandaria todo morrer. Se muitos filhos hoje estão vivos, é muito provável que uma mãe está orando e pedindo clemência a Deus. Se muitas pessoas hoje estão vivos, talvez porque se encontra um intercessor. E eu lhes falo, concluindo todo, não entendes ainda o propósito de Paulo estar perto de você? Ou não queres ver? Se Paulo não fosse intercessor de todos esses, certamente muitos presos seriam mortos pelos soldados de Roma. Frente a esse naufrágio, eu creio que o Espírito Santo usou meus lábios para falar com vários tipos de pessoas. Há quem é Paulo, mas está nessa situação. Há quem é marujo, há quem é preso, assim como Paulo, mas não serve a Deus. Eu não sei se seu barco está indo à deriva. Mas eu creio que, mesmo que Deus permite que o casco do seu barco se fenda em dois, o mais importante, amados, é você sobreviver. E não tem como sobreviver se você não tiver a vida que é Cristo e ouvir os profetas para que prosperais. Paulo foi ouvido. Demorou para ele ser ouvido, mas ele foi ouvido. Não deixe o seu barco navegar quando por meio dessas palavras vocês sabem que não pode continuar assim. Há pessoas que se tocam. Há pessoas que podem ouvir Paulo
e evitar muitos danos, muitas perdas, porque são pessoas prudentes, que não precisam passar por tempestade, não precisam ir até Creta, porque conseguiram ouvir Paulo antes que tudo isso acontecesse. Mas há pessoas teimosas, que não lhe resta outra a não ser passar pela tempestade. Vamos orar. Querido Pai Celestial, como o Senhor tem falado conosco por meio dessa palavra, conseguimos entrar na história e por meio dessa experiência, dessa narrativa de homens que presenciaram pela sua permissão experiências difíceis, pois aprendemos que com sua palavra e com as diretivas de Deus é possível sobreviver a qualquer naufrágio permitido por Deus. Certamente, a minha oração, meu Senhor, é que no meio da insegurança, no meio da dor, no meio do naufrágio, no meio da tempestade, essas pessoas não venham fazer loucura, não venham tentar se escapar do jeito que acham que eles conseguirão, porque sem ti nada essas pessoas possam fazer. E se essa palavra chegou até essas vidas, é que essas palavras têm um propósito na vida desses marujos, a fim de que elas ou eles não perecem. Eu lhe agradeço, Senhor, porque em tudo nós sabemos que há um propósito na vida daqueles que são escolhidos segundo o seu propósito. Obrigado por essas palavras lindas, em nome de Jesus. Amém.